Dia, doutor. Apoio Cultural Central Farma, muito mais do que uma farmácia. Rua Belo Horizonte 298 Centro, Ipatinga. Telefone 3801-2040. Visite www.centralfarma.com.br. Estamos de volta então com o segundo bloco do programa Bom Dia, doutor, todos os sábados aqui na 94 FM, das 9 até as 10 horas da manhã. E olha, o interessante é que muitos colegas de profissão do doutor, estão virando ouvintes assíduos do programa, gostam muito, acham interessantíssima a forma como é abordada. Fica quase uma conversa, né? Não é uma aula, não é uma explicação, a gente tenta levar essas informações de uma forma mais leve, mais perceptível para as pessoas. Doutor, eu falei besteira quando disse que AIDS não é uma doença? Não. Na verdade, podemos considerar que AIDS podemos considerar uma doença. O HIV, ou a infecção pelo HIV, não seria uma doença. A AIDS, no caso, A AIDS já é quando ocorrem doenças. Então, assim, o que seria vamos pensar lá um pouco da diferença, né? Então, assim, uma pessoa quando infecta pelo vírus, o vírus vai gradualmente atacar as células de defesa. E no primeiro momento, ele ataca as células de defesa, porque ele usa essas células para reproduzir, e ao mesmo tempo ele é atacado pela defesa. Durante alguns anos, a pessoa infectada mantém como se fosse uma guerra. O vírus e a defesa, um atacando o outro, mas mantém uma defesa relativamente estável. Após alguns anos de infectado, o organismo não consegue mais repor a defesa, a mesma velocidade com que é destruída, e essa defesa então cai. A partir do momento que ela cai a níveis críticos, né, essa defesa não podendo nos proteger das doenças que ela iria atuar, podem surgir então doenças que aproveitam da defesa baixa, chama de doença oportunista. Então quando surgem doenças que aproveitaram da defesa baixa, isso é AIDS. Então AIDS é o aparecimento de outras doenças, né, em decorrência da defesa baixa. É uma síndrome que pode ter e pode ter mais do que uma também, né? Sim, são inúmeras doenças, né? De tuberculose, meningite, pneumonia, infecções fúngicas, virais. É um leque imenso de doenças que são então doenças que aproveitaram da defesa baixa. Agora, entre pegar um vírus, HIV, e desenvolver a AIDS, demora em média 7 a 10 anos. Isso quando não tínhamos nada a fazer, não tínhamos medicamento. Vamos desmistificar um pouco, né? A gente estava até comentando, a gente sempre faz um briefing com os médicos, que é os doutores antes. Antigamente, quando a pessoa já aparecia o resultado positivo, ela considerava aquilo quase uma sentença de morte. Isso hoje em dia não há motivos mais para ter essa síndrome de pânico, não é? Exato, acho que esse é o ponto mais importante, Alberto. E sabe, se a pessoa descobre-se infectada sem ter doença, sem que a defesa tenha caído tanto, e se ela trata em momento oportuno, nem está cedo demais, desnecessariamente, nem tarde demais a ponto de parecer doença, provavelmente a pessoa nunca vai desenvolver a AIDS. Então é possível que a pessoa tenha o vírus HIV e seja saudável. E não venha a desenvolver o organismo consegue controlar e repor esses. Porque na realidade a guerra continua lá dentro, né? Só que não com tanta intensidade, ou o vírus está estéril ali naquele momento, ele só está no organismo. Quando a pessoa ela usa os medicamentos adequadamente, o remédio ele acaba com o vírus, está circulante no sangue. Então a pessoa ela comporta quase como se não tivesse mais o vírus. A gente sabe que o vírus não some, vão ter reservatórios locais onde o vírus vai ficar meio que escondido. Mas o vírus não vai estar circulando a corrente sanguínea e não vai estar causando dano ao sistema imunológico. Então, uma vez o vírus estando controlado, essa imunidade vai recuperar, né? E a pessoa vai se manter saudável. Né? Então hoje a AIDS enquanto uma doença, ou enquanto grupos de doenças que estão relacionadas à AIDS são absolutamente evitáveis, mesmo quem tem o HIV. O próprio organismo, nosso organismo, ele não é 100% saudável, ele é uma floresta de bactérias, de fungos, e alguns de repente não são tão prejudiciais, ou não prejudicam, não apresentam, apesar de estarem presentes no nosso organismo, tanto interiormente como exteriormente. Eu posso estar falando besteira? Sim, absolutamente. Nós temos mais células, germes estranhos a nós, do que células próprias. A pele recoberta de bactérias, a boca, o intestino. A boca, inclusive, se for olhar direitinho, é os lugares que tem mais vermes. Mais vermes, né? Então, esse está
germes, as bactérias, elas nos protegem, elas fazem parte do nosso corpo. Exatamente. E é o equilíbrio entre o nosso corpo e essas bactérias, isso que é o ser saudável. E é tipo a política de boa vizinhança, não é isso? Exato. Porque se a bactéria não mexe comigo, eu não mexo com a bactéria. E ela protege, ela traz benefícios pra gente. Sem elas, a gente é muito mais vulnerável. Que elas fazem parte, é o nosso, vamos dizer assim, o nosso próprio ecossistema. Exatamente. Né? Então é interessante essa curiosidade, doutor. E essa como o doutor disse, a convivência, como nesse caso desse ecossistema aí, e com esse tratamento, é possível controlar. É possível controlar esse vírus. Mas eu quero uma coisa aqui agora para desmistificar, porque essa parte é mais de como se adquire. Como o doutor disse, em 1981 foi detectada a primeira variante do HIV numa comunidade gay de São Francisco, nos Estados Unidos. Hoje, obviamente, não vamos dizer que o HIV já passou, que a comunidade gay é a única. Muito pelo contrário, parece até que a comunidade heterossexual, durante um período, foi a que mais adquiriu o HIV. Como mesmo se adquire? Só por relações sexuais? A relação sexual é a principal via de infecção, transmissão do HIV no Brasil hoje, né? Transmissão sexual sem preservativo, com qualquer tipo de relação, desde oral, vaginal, anal, toda relação sexual é uma via de transmissão. Então, essa é a grande e principal forma. Há também a transmissão de mãe para o filho no parto e no aleitamento, e por compartilhamento de instrumentos com sangue, especialmente usuário de droga injetável. Em Portugal havia muito problema com heroína. Heroína injetável, a coca injetável, né? As drogas injetáveis, isso caiu muito no Brasil, sobretudo na nossa realidade, onde a droga injetável parece não ser tão importante. Talvez a emergência do crack, essa grande epidemia, está trazendo também um aumento do HIV. Né, seja pelo próprio consumo do crack, que causa lesão em mucosa e tal, seja por romper a barreira e aumentar a exposição para o sexo. E a promiscuidade que gera a droga, né, com a própria comunidade, e a multiplicidade de parceiros, né, nesse sentido, a pessoa perde até o próprio respeito pela vida, vamos dizer assim, serve qualquer coisa, se vende ou se entrega em função de uma dose de droga. Mas um dos grandes problemas é que as pessoas sabem como causa. Se utilizasse um preservativo, já evitaria esse problema. Há crescimento, há declínio, como é que está? Alguma pesquisa, alguma estimativa com relação a isso? Na verdade, se a gente pegar no nosso país, né, a gente observa que tem várias epidemias de HIV simultâneas. Certo? A epidemia começou entre homens que fazem sexo com homem. Em certo momento aumentou essa digamos assim, vertente de relação homem com mulher, heterossexual. Em alguns lugares tem o foco da droga, no sul do país, que droga injetável é mais importante, né? A gente observa de novo agora esse vetor do homem jovem homossexual volta a crescer. Então isso é uma coisa que nos preocupa, o crescimento em homens jovens, adolescentes, adultos jovens, inclusive pessoas com nível de informação bom. Bom, né? Então parece que dentro dessa vertente relembra um pouco o início da epidemia no Brasil. Mas ao mesmo tempo tem crescimento em idosos, pessoas mais velhas que por vários motivos talvez estejam se expondo mais, né? E o crack. Então a gente observa que são várias linhas. Então, na verdade, do ponto de vista global, o vírus continua, crescendo, relativamente a uma estabilidade entre os novos infectados. Mas como você não tem mais a mortalidade pelo HIV como antes, o número de pessoas infectadas aumenta muito. E um dos motivos é exatamente a pessoa esconder que tem às vezes e quer continuar tendo uma vida sexual, vamos dizer assim, normal, e de repente contamina a parceira, ou a parceira contamina o parceiro, aí vai num caso extraconjugal, lá vai mais um contaminado. Há essa história de não assumir e não reconhecer o problema com ele como um foco de transmissão disso, né? Acho que mais importante do que esconder é o desconhecimento. A maioria das pessoas infectadas não reconhecem infectadas. Se nós lembrarmos que a pessoa demora em média 7 a 10 anos para desenvolver algum tipo de doença, ela pode ficar anos e anos
tá com o vírus, carregando o vírus e transmitindo, sem saber. Esse vírus, ele fica, vamos dizer assim, incubado, entre aspas, né? Mas ele é transmitido do mesmo jeito. Exatamente. A transmissão continua. E de repente a ação dele nesse organismo, onde ele não se desenvolveu, não se apresentou, não começou a atacar o sistema imunitário, numa outra pessoa pode ter uma reação diferente ou não. Exatamente, essa pessoa que tem o vírus que não trata é que mais transmite. O vírus está multiplicando mais, uma carga viral mais alta, o meu risco de transmissão, né? Então, a principal forma para evitar a transmissão no país hoje, como diz o biológico, é o diagnóstico precoce e tratar precocemente os infectados. Há uns anos atrás falavam-se praticamente de uma pandemia. Hoje isso talvez é mais... Há uns anos atrás estava um grande índice de aumento de HIV em alguns países africanos. Também, se eu não me engano, no sudoeste asiático, ali na região da Tailândia, que não é mais Tailândia agora, né? Agora é Myanmar, uma coisa assim, Myanmar. E a nível mundial, no nível mundial, como está essa situação? O doutor pode dar uma informação? A gente tem um grande problema, que é a África, né? Algumas regiões da África, até 1/3 da população está infectada, né? A África está subsaariana, a taxa de infectados muito alta. E não é aquela variante dos símios, é a variante humana, né? O HIV. O sudoeste asiático, mesmo a Ásia, a China e a Rússia, que os dados são menos claros, digamos assim, também há um crescimento muito grande. O leste europeu, né? Então a gente tem uma relativa estabilidade na Europa Ocidental e Estados Unidos e América, sobretudo Brasil, em que ela não sumiu, mas talvez diminuiu a velocidade de crescimento, né? Mas esses outros países ainda é um problema de saúde pública muito grave. É muito grave, porque também não há recursos e normalmente alguns dos líderes também não estão muito bem preocupados com a população, né? Exato. Nós vimos há pouco tempo numa conferência mundial que o presidente de uma nação africana, ele tentava desmistificar e falar que o HIV não passava por sexo, não havia transmissão do HIV. Então a cultura local, né, dificulta muitas vezes a abordagem da epidemia. É porque há alguns países também que as pessoas têm que entender, o conceito de nação é muito relativo. Você tem um país que a África foi dividida de forma matemática e não cultural, né? Você tem de repente algumas etnias que estão presentes em 3 países diferentes e vivem de forma tribal ainda, né? Não é como a gente vê nos filmes do Tarzan, mas é uma comunidade onde você tem inclusive vamos considerar o rei, né? Dá um exemplo, a comunidade Zulu, por exemplo, na África do Sul, em parte de Angola também, a mistura ali da região com o Congo, né? Com o Congo, que era antigamente o Zaire, né? O Zaire, a República Democrática do Congo. Então, a comunidade em si, a língua é diferente, né? Não é a língua oficial em Angola e Portugal, no Congo é o belga, né? Mas não há essa ordem, essa ordenação. E aí vem a promiscuidade também, a promiscuidade cultural, né? E às vezes também o turismo sexual, como acontece de repente nesse país, na Tailândia e tudo mais. Então, mesmo hoje em dia, como o doutor falou, voltou ao início, que era uma comunidade esclarecida. No Brasil também chegou como uma comunidade esclarecida, né? Damos exemplo da situação que nós falamos da morte do Se nós pegarmos, né, no primeiro momento da epidemia no Brasil, nós tínhamos 28 homens para cada mulher, sendo a grande maioria de nível de escolaridade alta. Isso caiu até no início dos anos 2000 para quase que 1 para 1 entre homens e mulheres. Inverteu, né? A classe social. Inverteu a classe social, mudou muito do padrão do branco pro negro, pro miscigenado racialmente. A epidemia, num certo momento, tomou a cara da população, né? Que normalmente acontece com qualquer doença, qualquer epidemia, né? Ela vai vir exatamente o extrato, o desenvolvimento do extrato. Ela sai de um grupo mais ou menos restrito e vai ocupando o país, vai tomar na cara do seu povo. Exatamente. Né? Doutor, nós vamos fazer então mais uma pausa e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre como evitar. É uma coisa bem específica, todo mundo parece que... Como evitar a AIDS? Parece que está na cabeça de cada um, né? Todo mundo tem a resposta. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. A gente volta com a terceira parte do programa Bom Dia, Doutor. Até já.
Bom dia, doutor. Apoio Cultural Central Farma. Muito mais do que uma farmácia. Rua Belo Horizonte 298, Centro Ipatinga. Telefone 3801-2040. Bom dia, doutor. Apoio Cultural Central Farma. Na compra de 2 ômega 3, você ganha uma linda bolsa ecológica. Ligue 3801-2040. Edifício Ibiza, Cidade Nova. A realização do seu sonho. 2 quartos com garagem a partir de 495 mensais. Só com a Visão Imóveis. Ligue 3826-4821. Consumir ômega 3 diariamente é importante para a sua saúde. Ômega 3 é a base de óleo de peixes de águas profundas e gelada. Ômega 3 reduz o colesterol e os triglicerídeos. Melhora a concentração e a memória. Regula a pressão sanguínea, combate o estresse. Ômega 3 melhora a circulação, dores nas pernas e pés. Ômega 3 você encontra na Central Farma, com uma promoção imperdível. Frasco com 120 cápsulas por apenas R$ 39,90. Central Farma, muito mais que farmácia. Rua Belo Horizonte 298, Centro Ipatinga.